Olá, seja bem-vindo ao nosso curso de VPN PPTP. Eu me chamo Alex Trindade e quero agradecer a você que adquiriu esse curso. E além dessa videoaula, você também vai estar levando um documento de texto com todos os detalhes passados na videoaula. Este vai ser esse documento de texto aqui, com os mesmos detalhes da videoaula, tá? Vai ter as explicações e os scripts. Tá? Desde o início até o fim, eu vou ter todos os scripts e todas as configurações utilizadas nesta videoaula, ok? A nossa matriz, ela vai ter duas redes locais. A primeira rede local vai ter a faixa 192.168.0.0/24 e a nossa segunda rede local lá da matriz vai ter a faixa 172.20.0.0/24. O IP da internet na matriz ele precisa ser fixo ou você precisa de botar um serviço de DNS. No meu caso, como o meu IP de internet lá na matriz ele não é fixo, então eu estou utilizando um serviço de DNS. Nas filiais, elas não vão precisar ter internet com IP fixo, só na matriz mesmo, porque cada filial vai precisar utilizar o IP da matriz para efetuar a conexão de VPN. Então, por isso que tem que ter o IP fixo. Se não tiver IP fixo, tem que ter um serviço de DDNS. Vamos lá. Na filial 1, ela vai ter uma rede local, tá? Com a faixa 192.168.1.0/24 e a filial 2, ela vai ter também uma rede local com a faixa 192.168.2.0/24. Na nossa VPN, a gente vai precisar criar duas rotas. Uma rota vai ser com a faixa 192.168.0.0/16, que vai ser essas faixas aqui, ó, a gente vai estar resumindo em /16. Se eu tiver 254 filiais, se eu tiver 16 filiais, eu teria que estar criando uma, duas, 3 e assim por diante para a quantidade de filiais que a gente tiver. 16 filiais, 16 rotas, 17 filiais, 17 rotas e assim por diante. Então a gente resume tudo em uma única rota. Tá? Isso que parece que serve o /16. Eu tenho aqui um outro texto explicando direitinho. O /16 funciona dessa maneira aqui. Ó. Como a gente havia dito, né? Vamos ter duas rotas. Tá? A primeira rota, né, vai ser 192.168.0.0/16. Por que /16? Tá vendo aqui o penúltimo número? Esse penúltimo número, ele representa a rede. Quando você muda na /24, o penúltimo número, se você muda, você está criando uma outra rede. E a /16, ela pode ter 254 redes. Então, se eu tiver 254 filiais, eu vou estar criando uma única rota, tá, para essas 254 filiais. É só você seguir o padrão aqui, ó, na filial 1, a rede 1, filial 2, rede 2, filial 3, rede 3, filial 4, rede 4, e assim você segue o padrão, rede 10, filial 10, só você seguir esse padrão aqui, ó, 7, 8, 9, 10, e você vai estar conseguindo criar uma única rota para todas essas filiais, usando o /16. Porque o /16 ele começa com o IP 192.168.0.1 e ele vai até 192.168.254.254. Esse 254, como eu havia dito na penúltima casa, esse 254 são as redes, são 254 redes, né? Rede 1, rede 2, rede 3, né? Rede 4, as 254 redes. Então é só você seguir aqui um padrão para as suas filiais, você colocar as redes mudando de um número em um número, tá vendo? Pulando de um em um. Na penúltima casa aqui você
vai criar uma rede pulando de um em um nas suas filiais e a gente vai estar resumindo todas as filiais e mais a rede da matriz, todas elas vão estar nessa rota aqui. Como eu havia dito aqui no início, a matriz ela tem duas faixas. A matriz tem a faixa da primeira rede local dela e tem a segunda faixa, né, que é a segunda rede local dela. Então, quando a gente usa a barra 16, a gente já colocou, como eu havia dito, a gente já colocou a faixa da matriz, a gente já colocou a faixa da filial 1, filial 2 e todas as 254 filiais que você conseguir ter, a gente já colocou com barra 16, certo? Então, essa primeira rede local aqui, ela já vai estar na rota e essas outras redes locais das filiais também já vão estar no barra 16. Aí faltou somente essa rota aqui, ó. A gente vai ter que adicionar essa faixa de IPs aqui, porque na filial e na matriz, né? Na matriz ela já vai ter essa rota, porque essa faixa de IP já está dentro dela, e nas filiais a gente vai ter que criar essa rota aqui, tá? Indicando que essa faixa pertence à matriz. Porque todas as filiais, elas precisam ter acesso, né? Você quer que todas as filiais tenham acesso à rede local 2 da matriz e quer que tenha acesso à rede local 1 da matriz. Então, a gente já colocou, através do barra 16, né, como eu havia dito, a rede local 1. Agora, falta você adicionar a rede local 2, correto? Então, a rede local 2 vai ser, né, a nossa rota aqui, tá? Que a gente vai estar vendo detalhadamente aqui no vídeo mesmo, vou estar explicando, tá? Tem um outro documento de texto aqui, ó. As rotas funcionam dessa maneira, as duas rotas que eu havia dito. Quando você configura as suas filiais, todas em um padrão, nesse padrão você vai utilizar na penúltima casa, pulando de um número em um número, aqui ó, 1 pula para 2, pula para 3 e assim por diante. Você vai estar resumindo tudo com o barra 16, então você já vai estar criando todas as rotas para todas elas. Então, na hora de criar a rota, a gente não precisaria colocar, se você tem 16 filiais, a gente não precisaria colocar 16 rotas, a gente não precisa colocar 17 rotas se tiver 17 filiais e assim por diante, né? Você vai estar colocando só essa rota aqui. Então, essa única rota para todas as filiais, também a rede da matriz também vai estar aqui, a rede 0, né? Também vai estar aqui. E vai faltar essa segunda rede aqui, que no caso é a segunda rede da matriz, tá? E as rotas vão seguir um padrão. Todas as filiais vão ter as mesmas rotas. As rotas vão ser essas aqui, ó, né? Rota 1 e rota 2. Aí você repara que na filial 2, rota 1, rota 2. Na filial 3, rota 1, rota 2. E assim por diante. Todas as rotas vão ser as mesmas em todas as filiais, tá? Todas as filiais vão ter unicamente essas duas rotas, né? E vão se repetir em todas as filiais. Então, aqui não tem mistério algum. Vocês vão estar vendo isso no vídeo aqui que não tem mistério algum para esse detalhe aqui. Então vamos lá. Então, eu tô com um cenário aqui explicando pra gente. Aqui eu tenho a matriz, né? A matriz ela tem duas redes, a Network A com a faixa 192.68.0.0/24 e a Network B com a faixa 172.20.0.0/24. A filial 1 ela tem uma rede, né, com a faixa 192.168.1.0/24 e a filial 2 ela tem uma rede com a faixa 192.168.2.0. Esse é o nosso cenário que a gente vai estar configurando agora. A matriz, eu posso dar um exemplo aqui, que ela esteja em São Paulo. Vamos dizer que a filial 1 esteja em Búzios e a filial 2 esteja em Macaé. A filial, aí a matriz, né? As filiais e a matriz,
elas podem estar em qualquer lugar do mundo, desde que elas estejam conectadas à internet. A gente estiver com o túnel VPN, a gente vai conseguir ter acesso aos equipamentos da rede interna, né, das filiais e da matriz. Aí com o túnel VPN ativo, eu aqui da minha filial 2 eu consigo acessar os arquivos aqui compartilhados nos computadores da matriz, né, da rede 2 na matriz, consigo acessar a impressora da rede 2 na matriz, conseguirei também acessar os arquivos dos computadores aqui da rede 1 da matriz e a impressora também da rede 1 da matriz. E assim eu vou conseguir também acessar os arquivos e impressoras aqui da filial 1 e a matriz também, por sua vez, ela vai conseguir ter acesso aos arquivos compartilhados e impressora compartilhada na filial 2 e também ela vai ter acesso aos arquivos compartilhados e também as impressoras compartilhadas na rede 1. Todas as redes elas vão se enxergar através do túnel de VPN. Tá? Vamos ver agora isso em visual. Vou estar abrindo o inbox. A minha filial 1 ela vai ter o IP 192.168.1.1. Vou estar abrindo a filial 1. Note que na identificação da MikroTik, todas as MikroTik ela vai vir com o mesmo nome, né? Então a gente vai identificar para ficar mais fácil. Eu vou vir aqui em System, Identify. Vou colocar aqui VPN, underline, filial 1. Feito isso, eu vou estar mostrando as redes que eu tenho aqui na filial 1, como eu havia dito no começo do vídeo. Lá naquele texto eu indiquei que na filial 1 teria uma rede interna. Essa rede interna seria essa aqui, ó, o 92.168.1.0, representado com a barra 24. Né? Essa é a rede interna da nossa filial 1. E aqui é o IP que ela recebeu na porta 1, o IP de internet que ela recebeu através de um roteador que está conectado na porta 1 dela, enviando internet para ela. Né? Vou pingar aqui, ó, ping 8.8.8, pingando por DNS da Google, você vê que tem internet, tá? A configuração da gente aqui é só de VPN, então você já vai ter que estar com seus equipamentos MikroTik já com internet, tá? E as redes configuradas. Se eu quiser pingar lá para a matriz, lembra que a matriz tem um IP 192.168.0.1. Se quiser pingar lá para a matriz, timeout, né? Então, se eu quiser acessar a matriz ela tem esse IP, né? Esse IP 192.168.0.1. Se eu quiser acessar ela, não vou conseguir acessar, não estou conectado no túnel de VPN ainda, né? Então eu vou acessar a minha matriz, ela está lá em São Paulo, eu vou acessar ela pelo IP que ela recebe de internet lá na porta 1, tá? Como eu não sei qual é o IP que ela recebe lá, porque a minha matriz ela não tem um IP fixo, então eu vou usar um endereço de DDNS, tá ok? Vou abrir a minha matriz pelo servidor de DDNS. Essa é a minha matriz. Tá? Na minha matriz eu também vou vir aqui em System, Identify, VPN, underline, matriz. Tá? Ó, se eu quiser pingar da matriz, eu quiser pingar lá para filial 2, para filial 1, para filial 1, ó, ping 192.168.1.1, timeout, tá? Então vamos lá, vamos iniciar as configurações de VPN agora. Na matriz, lá na matriz você vai vir aqui, ó, na aba PPP, vendo? Em PPP Interface você vai clicar aqui em PPTP Server, tá? Vai habilitar esse serviço, dá um OK. Agora você vai vir aqui na aba Secret e vai adicionar um usuário e senha para sua filial 1. Aí vou botar aqui como exemplo VPN
underline, filial 1. Você vai estar escolhendo qualquer login e senha, tá? Eu estou usando como exemplo aqui, VPN, underline, filial 1. Aqui em service você vai estar escolhendo pptp. Local address é o endereço da nossa matriz, tá? O endereço interno da nossa matriz, 192.168.0.1. Aqui em remote address é o endereço interno da nossa filial 1. A gente está configurando a nossa filial 1, então a gente vai colocar o endereço da filial 1, que é o 192.168.1.1, né? Esse endereço aqui da filial 1. A gente vai estar colocando aqui. Aqui em routes, a gente vai estar colocando a rota, né? No caso, é a rede interna, a faixa da rede interna da filial 1. Qual é a faixa da rede interna da filial 1? Né? A rede interna da filial 1 é 192.168.1.0/24, correto? Essa é a faixa de IP distribuída na rede interna da filial 1. A gente vai dar um OK. Aqui na matriz já terminamos. Agora, aqui na filial 1, eu vou vir aqui também na aba PPP, interface, adicionar PPTP Client, né? Na aba gênero, botar o nome, conexão, underline VPN. Vocês podem colocar qualquer nome, eu coloco esse aqui que fica fácil de identificar. Aqui nessa aba vocês vão colocar em Connect to o IP de internet lá da nossa matriz. Como eu havia dito, meu IP de internet não é fixo, né? O IP de internet aqui na matriz é esse aqui, ó. Então eu coloco ele aqui, né? Aqui o usuário senha que a gente criou lá para filial 1, VPN underline filial 1, password VPN underline filial 1. Feito isso, dou um OK, já conectou, né? Agora eu já consigo pingar. Vamos pingar lá para a matriz agora, 192.168.0.1. Olha o ping. Ping, você já viu que o ping está baixíssimo, tá? Essa configuração é muito boa. Inclusive eu uso no provedor que eu trabalho, muitos clientes que tem no provedor e vários desses clientes estão utilizando o serviço de VPN com essa configuração que eu estou passando aqui, tá? Configuração muito bem testada já. Você está adquirindo um curso com uma configuração que não é uma configuração de um curioso, tá? Eu trabalho com um provedor grande, eu trabalho e estou sempre fazendo essas configurações. Então, essas configurações estão muito bem testadas, não há problema nenhum nessas configurações, estão tudo funcionando perfeitamente, tá? Então, ó, aqui da matriz eu já consigo agora pingar lá para nossa filial 1, né? O IP da nossa filial 1 já consigo pingar. Lembra que aqui na nossa matriz, ela, ó, IP address, lembra que ela tem duas redes? Ela tem duas redes internas. Tem essa rede interna aqui, né, distribuída pela interface 4, e essa rede interna distribuída pela interface Ether2. Essa faixa aqui, a gente vai precisar estar adicionando a rota aqui na filial 1, que a gente vai ver já já, e vou estar precisando adicionar essa rota aqui. Por quê? Porque olha só, um IP DHCP server Liz, vendo, eu tenho um roteador conectado nessa matriz, ó. O IP do roteador 172.20.0.2. Vendo? Está conectado na matriz, mas só que se eu quiser ir lá na minha filial, eu estou aqui na filial 1. Se eu quiser ir lá na minha filial 1 pingar para esse roteador, ping 172.20.0.2, eu não vou estar conseguindo ter acesso, tá vendo? Não consigo pingar. E também se eu quiser acessar 172.20.0.2, eu não vou conseguir ter acesso a esse roteador que está lá na matriz, lá em São Paulo. Então, para isso, a gente vai estar precisando criar as rotas.
que eu expliquei no começo do vídeo, e agora vocês vão ver que essas rotas elas são bem fáceis aqui de ser adicionadas. Aqui na matriz a gente já adicionou a rota da filial 1, vendo? IP address. A filial 1 ela tem a rede interna 192.168.1.0/24, né? Essa é a faixa da rede interna da nossa filial 1. Então a gente precisa criar uma rota para a matriz enxergar os equipamentos que estejam conectados nessa rede interna aqui da filial 1, né? Então aqui, ó, na matriz, quando a gente criou um PPP e a gente criou aqui a routes, a gente colocou essa rota, né? A gente colocou exatamente essa rota da rede interna, a gente colocou aqui. Então, aqui na matriz já está com a rota. Agora eu preciso aqui, na filial 1, eu preciso criar uma rota com a rede interna da matriz. A rede interna da matriz são duas, né? Uma, duas. Então, a gente precisa criar essas duas rotas aqui lá na minha filial 1. Na minha filial 2, na minha filial 3, na minha filial 4, todas as filiais que eu tiver, 5, filial 6, filial 254, em todas as filiais eu vou estar adicionando essas duas rotas, né? Para a gente ter acesso à rede interna 1 e rede interna 2 da nossa matriz. E além de eu estar acessando a rede interna 1 e 2 da matriz, eu vou estar adicionando a rota também das filiais, tá? Para a gente ter acesso também às redes internas das outras filiais. Então vamos lá? Vou vir aqui, IP routers. Vou adicionar aqui, ó. Eu vou adicionar aquela faixa /16 192.168.0.0/16. Vendo? Nessa hora aqui que eu estou criando aquela rota que eu falei que eu vou utilizar para acessar a rede interna da matriz e vou também estar utilizando para acessar as redes internas de todas as filiais, tá? De até 254 filiais eu vou estar acessando com essa única rota. E aqui em Gateway eu vou indicar qual é o caminho que eu vou pegar para chegar nessa rota aqui. Eu vou dizer que em Gateway, eu vou dizer que pela conexão de VPN eu vou chegar nessa faixa aqui. Tá ok? Dá um ok. Adicionei a primeira rota, né? Adicionei essa primeira rota que é a rota das redes internas das filiais, de todas as filiais, e também tá a rede interna 1, né, da matriz também, tá aqui. E agora a gente precisa estar adicionando uma outra rota, porque a gente já adicionou as rotas de todas as filiais e também adicionou uma rota da matriz. Agora falta unicamente adicionar a segunda rota da matriz, correto? A gente vai chegar, adicionar qual é a rota da matriz, a gente vai adicionar a faixa de IP que a matriz distribui como segunda faixa lá 172.20.0.0/24, né? Aqui ó, 172.20.0.0, né? Representado pela /24. E em GET a gente vai também identificar aqui que o caminho que a gente vai pegar para chegar nessa rede é o caminho da conexão de VPN. Feito isso, eu já tenho as duas rotas. Agora, se eu vir aqui, ó, pingar para o IP do roteador que fica lá em São Paulo, conectado na matriz, você vê que já pinga. Se eu quiser acessá-lo, 172.20.0.2. Já tenho acesso perfeitamente, né? Já tenho acesso ao roteador e demais equipamentos que estiverem conectados nas redes ali da matriz já vou ter acesso, e da matriz também já vou ter acesso às redes, todos os equipamentos que estiverem conectados aqui na rede interna da filial 1. Agora eu vou dar um pause aqui e vou para a configuração da filial de número 2. Pronto, eu já estou aqui com a minha filial de número 2, eu vou estar configurando ela agora.
Na minha filial 2 também vai estar com o nome de microchip, né? Eu vou identificar, System Identify, colocar o nome VPN, underline, filial 02. Está mostrando para vocês que a rede interna da filial 2 ela é 192.168.2.0/24, né? Essa é a rede interna da nossa filial 2. Se eu quiser pingar por roteador que está lá na matriz, não vou conseguir ter acesso. Se eu quiser pingar para a matriz, também não tem acesso a ping, né? Assim como se eu quiser acessar o roteador, também não vou ter acesso. E então a gente vai precisar acessar a nossa matriz pelo serviço de DDNS, tá? Na nossa matriz, a gente vai estar vindo aqui em PPP. Aqui em PPP a gente vai vir na aba Secret e adicionar usuário e senha para filial 2, que VPN, underline, filial 2, VPN, underline, filial 2 e escolher o serviço PPTP, né, em local address, o IP da matriz 92.168.0.1, remote address, o IP da nossa filial 2. A gente está configurando a filial 2 agora, então aqui agora vai ter o IP da filial 2. Sempre que a gente for configurar em PPP Secret, aqui nunca vai mudar. Para todas as filiais que a gente estiver configurando, vai estar sempre em local address, vai ser sempre o IP da matriz, tá? Unicamente que vai mudar vai ser só aqui em remote address que a gente vai estar colocando o IP da filial que a gente estiver configurando no momento. Então, o IP da filial 2, 92.168.2.1. E aqui eu vou colocar a rota para a rede local lá da nossa filial 2. A rota da rede local da nossa filial 2 é 192.168.2.0/24, correto? Lembrando que essa rota aqui é a faixa de IP que é distribuída na rede interna da filial, tá? Que é a rede interna da filial 2, ela distribui a faixa 192.168.2.0, né? Com /24. Então a gente vai estar colocando essa rota aqui, certo? Da rede interna. Dá um OK. Aqui já está feito. Agora vamos lá para nossa filial 2. Vou vir aqui em PPP, interface, adicionar PPTP client. Aqui na aba gênero eu vou botar o nome, conexão, underline, VPN. Nessa aba aqui eu vou colocar em Connect to o endereço de internet lá da minha matriz. Eu vou dizer que uso um serviço de DDNS. Tá? Eu não tenho IP fixo na minha matriz, então eu vou indicar aqui o endereço de DDNS, usuário, né? E a senha. Então, eu digo que o serviço de VPN eu vou estar acessando com usuário e senha VPN underline filial 2 e esse serviço de VPN vai estar localizado nesse serviço, nesse endereço, né? Vai estar localizado no endereço de DDNS que eu coloquei aqui. Vou dar um OK. Não conectou, que eu errei alguma coisa aqui. Alex 20. Eu botei, faltou aqui, ó. CF. OK, conectado. Aqui, ó. Ping. Lá para minha matriz eu já tenho 92.168.0.1.
aqui na minha matriz, pingar lá para o filial, ping 192.168.2.1, já consigo pingar. Lembra que na minha matriz ela tem duas redes internas, correto? Note que a rede interna aqui, onde está o roteador, né? na matriz, aqui de dentro da matriz eu vou pingar para o roteador, né? Você vê que o roteador está conectado à matriz. Agora se eu chegar aqui na minha filial 2, tentar pingar para o roteador, não pinga, né? Porque falta eu adicionar a rota. Então eu vou chegar aqui, ó, IP routers, né? Na nossa filial 2, vou adicionar a rota da rede 2 lá da nossa matriz. A rede 2 da nossa matriz é 172.20.0.0/24, né? E vou indicar o caminho por onde eu vou pegar para chegar até essa faixa. Então eu vou dizer que pela conexão de VPN eu vou chegar nessa faixa aqui. Então ok, ó, você vai ver que ó, já está pingando, né? Se eu quiser acessar o roteador, 172.20.0.2, consigo acessar o roteador normalmente, o roteador que está conectado na matriz lá em São Paulo. Correto? Então, a gente adicionou uma rota, né? Que é a faixa de IP da rede 2 na matriz. E agora a gente precisa adicionar a rede 1, né? Lá na matriz. E também a rede das filiais. Então, a gente vai estar colocando 192.168.0.0/16. Aqui eu já estou adicionando a rede da matriz e a rede das filiais. Aqui em Gateway, vou colocar conexão de VPN. Pela conexão de VPN eu chego na filial e nas filiais e na matriz. Dá um OK. Pronto, eu já tenho adicionado a primeira e segunda rota e a gente vai estar fazendo isso também na terceira filial, na quarta e assim por diante. Só seguir esse padrão e vai ser sempre essas mesmas rotas em todas as filiais. Então eu vou pegar, vou fazer uma segunda videoaula, tá? Eu vou encerrar essa aula por aqui e vou estar fazendo uma segunda videoaula, onde nessa segunda videoaula eu vou estar colocando a VPN filial 3, mas eu vou estar adicionando, em vez de a filial 3 ter apenas uma rede local, eu quero que essa filial 3 tenha duas redes locais. Por quê? Porque se eu configurar a filial 1, filial 2, filial 3, 4, todas elas com uma única rede interna, a configuração que a gente vai estar utilizando vai ser essa aqui, né? A gente não vai mudar nada, vai ser somente essa aqui. Então, se você seguir esse padrão, aqui dessa videoaula, você vai conseguir configurar todas as filiais que você tiver, até 254 filiais. Tá? Como eu havia dito no início, se você segue esse padrão, cada filial, a filial 1, filial 2, filial 3, filial 4, 5, 6, até 254 filiais. Cada filial ela tem uma rede local, uma também, ela só tem uma, cada filial só tiver uma rede local, tá vendo? Seguindo aquele padrão que eu havia dito, mudando o penúltimo número aqui da nossa rede, né? 1 pula para o 2, pula para o 3. Se a gente configurar, né? Aqui o 5, né? Representa a rede da filial 5. O 6 representa a rede da filial 6. O 7 representa a rede da filial 7. E se você seguir esse padrão aqui, você já não vai ter problema nenhum para configurar todas as filiais que você tiver. Pode ter 254 filiais, né? A gente vai estar adicionando a rota dessas 254 filiais. Correto? Então, se você seguir esse padrão aqui, vai dar tudo certo. E a gente vai estar encerrando essa aula por aqui, tá?
Na próxima aula eu vou estar explicando como que a gente vai fazer, porque você já sabe que se você seguir um padrão, você consegue configurar as 254 filiais, nesse padrão aqui. Mas se você quiser que em uma dessas filiais, ou em mais de uma delas, ou em todas, tiverem mais de uma rede interna, como que a gente vai fazer? Então eu vou estar fazendo uma outra videoaula aqui, ensinando como que eu vou estar fazendo para adicionar uma segunda rota para essa segunda rede local, né? Na nossa filial 3, eu vou estar adicionando uma segunda rede local e vou estar explicando aonde que eu vou estar adicionando essa rota e como que eu vou adicionar essa rota nas filiais e também na matriz, ok? Então, até a próxima videoaula. Muito obrigado e até logo.